Bem, dando continuidade ao requisito 8, nós vamos falar sobre o requisito 8.5, 8.5.1, produção e provisão de serviços. A organização deve implementar produção e provisão de serviços sobre condições controladas. Condições controladas devem incluir como aplicável a disponibilidade de informações documentadas que defina as características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas, os resultados a serem alcançados. C. Competência, incluindo qualquer qualificação de pessoas requeridas. D. As interações do provedor externo com a organização. Controle e monitoramento do desempenho do provedor externo a ser aplicado pela organização. Atividade de verificação ou validação que a organização ou seus clientes pretendem desempenhar nas instalações do provedor externo. B. A disponibilidade de monitoramento e medição adequado. C. A implementação de atividade de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar critérios com controle de processos ou saídas e critérios de aceitação para os produtos e serviços foram atendidos. E o item D, o uso de infraestrutura e ambiente adequado para a operação dos processos. Aqui nós estamos falando sobre a produção ou a prestação de um serviço. Continuar aqui o item E, fala sobre a designação de pessoal competente, incluindo qualquer qualificação requerida. F. A validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar os resultados planejados dos processos para produção e provisão de serviços, onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente. Esse item F aqui, abrindo parênteses, era um requisito específico na versão anterior, que era o requisito 752, que era a validação de processos. Aqueles processos que eu não consigo medir, né? Então ele precisa ser validado e revalidado com a periodicidade. Depois nós vamos destrinchar melhor esse requisito. O G, a implementação de ação para prevenir o erro humano, que é o famoso Pokayoke, né? A prova de erro. E o H, a implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega. O que deve ser feito? A organização ela deve assegurar o controle da produção e da prestação dos produtos e serviços para que sejam atingidos os resultados pretendidos e sejam entregues produtos e serviços conformes, quer esses possam ser verificados ou não através de monitoramento ou medição subsequente. Bem, o que isso quer dizer? A disponibilidade de informação documentada que defina 1. As características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas. 2. Os resultados a serem alcançados. Nesse item foi acrescentada a palavra documentadas. Então, vamos lá. A disponibilidade de informação documentada.
Então eu preciso aqui de novo, procedimento, registro, né? Sobre as características dos produtos a serem produzidos. Isso quer dizer o quê? Que na produção ou na prestação de serviço eu tenho que informar, né, definir as características do serviço ou do produto que vai ser produzido. Ok? Ou da atividade que vai ser desempenhada. Então eu preciso de um procedimento definindo essas características, e o segundo, eu preciso também ter os resultados a serem alcançados, né? A comprovação dos resultados, que os resultados foram alcançados. Aqui a norma se refere a documentos de projeto, como desenho, lista de materiais, especificações, ordem de produção, a documentação, qualquer documentação que defina parâmetros, especificação de tolerância, de medição do que deve ser feito na atividade, ordem de serviço. Documentos para produção, como ordem de fabricação, OF ou OS, né? Ordem de serviço, ordem de fabricação, plano de controle, procedimentos e instruções, etc. Os resultados a serem alcançados podem ser, por exemplo, o desempenho do produto, como a velocidade de um carro pode atingir, nível de ruído, potência, consumo e etc. Aqui é um exemplo sobre os resultados a serem alcançados, né? Qual é o objetivo final? O item B fala sobre a disponibilidade, uso, recurso de medição, monitoramento e a medição adequado, né? Disponibilidade de recurso, monitoramento e medição adequado. Fala sobre os equipamentos que devem ser utilizados. Então, se você quer ver uma onda elétrica, você usa um osciloscópio, né? Então, para eu monitorar, eu tenho que ter um equipamento de medição adequado. Bem, o item C fala sobre a implementação de atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar que os critérios para controle de processos ou as saídas e critérios de aceitação para produtos e serviços foram atendidos. Fazer e ter um sistema que monitore tudo o que foi planejado em termos de controle foi feito, parece meio que óbvio, mas não é. Eu já peguei produtos na expedição nos quais nem todos os ensaios planejados nos planos de controle, nos desenhos, eles tinham sido realizados. Pode ocorrer também dos ensaios terem sido realizados, mas não atende aos critérios. Uma vez, uma fábrica de linha de pescas, os ensaios finais eram realizados, mas o inspetor, que era um operador, era novo e não havia sido treinado para verificar se os resultados estavam dentro das especificações. Então, ele fazia os testes, mas não conferia os resultados. Então, a norma ela fala que a implementação de atividade de monitoramento, né, e medição, então eu tenho que monitorar e medir o que sai. Eu defino a periodicidade que eu vou medir, se eu vou medir 5 peças no dia, isso depende da capabilidade, da capacidade do meu equipamento, do meu serviço em produzir produtos adequados, produtos conformes, né? A norma fala aqui em estágios apropriados. Então, estágios apropriados são as operações.
Eu posso ter 10 operações de um produto. Então, no estágio 1 eu faço uma medição e monitoramento. Aí no segundo estágio eu faço uma outra medição e monitoramento e assim por diante, para verificar se os controles, se os critérios de controle definidos, né, ou os processos, eles estão atendendo os requisitos de saída, aqueles que nós falamos lá de projetos, os requisitos do desenho, ou os requisitos da ordem de serviço, como dito anteriormente. Mas a exemplificação abaixo, ela é perfeita. Então nós temos que lembrar da integração. Entrou um funcionário novo, eu treino para que ele esteja apto a preencher a documentação, a realizar a análise, a inspecionar. Ok? O item D. O uso de infraestrutura em ambiente adequado para a operação dos processos. Esse subitem foi um acréscimo no item 851, tá? Mas já era exigido na versão 2008 em função das exigências da infraestrutura e ambiente de trabalho, o qual agora é chamado de ambiente para operação dos processos. Era chamado de ambiente de trabalho, ele agora passou a ser chamado de ambiente para operação dos processos. É difícil encontrar uma infraestrutura perfeita. Muitas vezes no processo produtivo nós não temos materiais adequados, como carrinhos, né, no tamanho, altura, quantidades certas, bancadas, caixas que caibam perfeitamente os produtos, bancadas nas alturas corretas, manutenção preventiva realizada, iluminação adequada, máquina e equipamentos. Sempre temos algo para melhorar, isso é comum. O importante, o mais importante na realidade, é que a empresa tenha o essencial e que tenha uma sistemática para identificar, priorizar e implementar as necessidades de infraestrutura em função do orçamento disponível. A organização ela pode identificar quais são os seus gaps, os seus problemas e criar uma lista de priorização, né, de melhoria, de implementação para atender a infraestrutura e o ambiente adequado para a operação dos processos. Essa é a ideia desse item aqui do O item E, a designação de pessoal competente, incluindo qualquer qualificação requerida. Foi acrescentado aqui mais pessoas competentes. Já era exigido no requisito sobre o pessoal envolvido com os resultados dos produtos e serviços a serem fornecidos pela organização. O que ocorre também nessa versão da norma, então, é um reforço do tema. A parte de treinamento, tanto para a indústria quanto para a prestação de serviço em geral, é precária. Normalmente colocam novos profissionais para aprender com os mais antigos, mas os procedimentos, né, o procedimento de operação do mais antigo não é perfeito, e o novo profissional aprende só uma parte e é deixado sozinho realizando a atividade. Uma contratação adequada aos requisitos de competência e uma estrutura de treinamento on the job, como eu já disse e citei anteriormente esse termo, né? Que é on the job, é um treinamento no local de trabalho, onde a liderança conheça os processos e os testes. O profissional, antes de deixá-lo sozinho para realizar a atividade, faz toda a diferença. Em algumas empresas utiliza uma ferramenta chamada de padrinho. Então aqui vai ter um operador mais experiente que será o padrinho, o responsável por aquele novo funcionário contratado. Ele vai passar todo o conhecimento organizacional para aquele colaborador, vai registrar o treinamento on the job, tá?
e vai treinar ele pelo período que for adequado para a organização, até que ele esteja competente para realizar as atividades. O item F, a validação e a revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para a produção e provisão de serviços, onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente. Esse é aquele item que eu havia citado, que era o antigo 752, né? Verificação e validação de processos. Existem processos que eu não consigo medir, né? Por exemplo, pintura. Eu pintei uma vez, não tenho como medir durante o serviço, né? Eu pintei, pronto. Eu vou lá com o medidor de camada e aí vou descobrir se a pintura ela tá ok ou não. Tratamento térmico, apesar de eu estar ali monitorando, ter os controles, os relógios, os equipamentos de controle, eu só vou saber se o produto está atendendo os requisitos depois que eu faço um ensaio, né, destrutivo, ensaio mecânico de dureza, enfim, só vou saber isso. Solda é a mesma coisa, eu aplico a solda e só vou saber se ela está de acordo depois do processo. Não é como um produto que eu vou fabricando, vou medindo ele, olha, ele tá ok, ó, tá fora, aumenta a tolerância, diminui isso, aumenta aquilo. Então, esse requisito aqui, ele é destinado para aquelas operações a qual eu não consigo medir, né? Não consigo fazer a avaliação, a medição subsequente do produto, nem a medição, nem o monitoramento, tá? Eu já dei alguns exemplos até de processos que se aplicam esse requisito. Então vamos lá. Também uma novidade, ele já existia na versão 2008, uma cláusula sobre a validação de processo. Por exemplo, aqui falo sobre a solda estrutural, que não pode ser considerada aprovada se não houver um ensaio destrutivo para se observar dentro da solda. Então, a realização das soldas estruturais tem que ser qualificada por qualificação de processo e do profissional. Então, aqui quando falo em qualificação do processo, eu tenho que definir procedimento de solda, qualificação do profissional, eu tenho que ter um soldador nível 1, nível 2, tenho que definir qual tipo de qualificação esse profissional ele tem que ter. Para qualificar um processo de solda, o processo deve ser definido e o profissional deve realizar a solda algumas vezes. Então esse profissional ele tem, nós chamamos aqui de corpo de prova, né? Ele realiza algumas vezes a solda e aí nós verificamos se ele está capacitado para realizar o processo de soldagem e guardamos o corpo de prova, né? Por isso chama corpo de prova, para evidenciar que ele está capacitado, além do curso de soldador nível 1, nível 2, aquele que a organização definir. A solda é avaliada e apenas depois de ter a certeza que o profissional está realizando adequadamente a solda e que o processo definido está correto, é que o processo é aprovado e liberado para produção. Tem outro detalhe, que a máquina, o equipamento também, nesse caso da solda, ele deve ter também a sua homologação. Eu tenho que calibrar aquele equipamento, né? Será que a amperagem aplicada ela está refletindo a realidade? Será que o avanço da máquina de solda está refletindo com a realidade?
E na solda também tem alguns parâmetros que influenciam, né? Dependendo do tipo de solda. Se bater um vento, se tiver um pouco mais de frio, eu tenho que mexer nos parâmetros de solda. E aí é uma grande dificuldade que nós auditores encontramos. Você pega um procedimento de solda dizendo que ela tem que ter para atender aquele processo de ela deve estar com de X a Y o parâmetro do equipamento de solda, tá? Ele tem que estar definido lá a voltagem dele de X a Y. Mas quando você chega lá, a voltagem não está naquele parâmetro. Por quê? Varia de operador, tem uma variação de acordo com a temperatura ambiente, dependendo do tipo de solda. Então tem algumas variáveis que devem ser analisada, estudada e conter dentro de um procedimento bem feito, né? Um estudo bem feito, para que ele possa ser bem abrangente e não fechado, né? Então ele tem que ser um procedimento abrangente. E normalmente procedimentos de soldas chamado EPS, né? Especificações de soldagem, algo assim, eles são aprovados por pessoal por pessoal qualificado, tá? Pessoal certificado. Então, estamos falando aqui de questão de solda, existem as EPS aprovadas por pessoal qualificado. O item G, ele fala sobre implementações de ação para prevenir o erro humano. Isso é conhecido também, é uma palavra japonesa chamada Pokayoke, ou Pokayoke, né? A prova de erro, o significado dessa palavra. Por exemplo, a tomada de 3 pinos, não tem como você inverter. Temos alguns outros exemplos, né? De o encaixe do computador, né? Alguns computadores têm um encaixe à prova de erro, pendrive, né? E é para evitar o erro humano. Então aqui esse item da norma fala que a implementação para prevenir a prova para prevenir erro humano. Existem alguns dispositivos, como nós dissemos em alguns exemplos anteriores, o parafuso. O parafuso eu utilizo um equipamento chamado, por exemplo, passa, não passa, né? Então eu tenho uma rosca que ela está fora do padrão, que ela não deve passar por uma porca, por exemplo, e uma rosca dentro do padrão, que ela deve passar. Ou então um furo. Eu tenho um padrão com diâmetro maior, onde ele não passa, e um padrão com diâmetro onde ele passa, tá? Então são dispositivos ali que vai evitar o erro, né, durante a produção, sendo que essas características elas não afetem a qualidade final, mas durante o monitoramento eu consigo verificar, né, consigo evitar o erro. Isso teoricamente é novo, né? Para quem trabalha com a 9000 é novo, para quem trabalha na indústria automotiva é muito velho, já é usual, né? Já se utiliza em equipamentos e máquinas, raios onde identificam produtos, câmeras, né? Existem diversos tipos de equipamentos tecnológicos onde durante a fabricação eles já identificam o erro, né? Por exemplo, o processo de laranja, durante a fabricação ela já consegue identificar uma laranja menor,
uma laranja fora da tonalidade e descarta esse tipo de produto, né, sem a necessidade da operação humana, serviço à prova de erro. É importante nós errarmos. A inspeção é realizada por outro profissional. É uma das formas de se prevenir o erro humano. Também tem outra forma, né? Que é a inspeção. Mas isso é caro, né? Eu vou fazer o produto e aí outro vai inspecionar se está correto. Isso acaba ficando mais caro do que você ter um sistema à prova de erro. Então, a implementação de pontos de verificação pelo próprio profissional que realiza a tarefa é uma ótima solução. Bem, o item H fala sobre a implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega. Esse item já estava presente na versão 2008 da norma e é para não nos esquecermos que não basta fabricar ou prestar o serviço. O trabalho não acabou. Temos que realizar a liberação, garantindo que todos os testes e os ensaios foram realizados e o produto ou serviço atendem às especificações, planejar a logística e entregar, considerar transporte e armazéns intermediários e na pós-entrega garantir a assistência técnica, tá? Então aqui mais uma vez reforçando a importância da liberação do produto, né? O controle de qualidade vai fazer uma inspeção de liberação e o pós-venda vai cuidar da garantia do produto, da satisfação do cliente e verificar se estabelecendo critérios de transporte até a chegada no cliente, a entrega, né, garantia e reciclagem, né, se necessário. O item 852 fala sobre identificação e rastreabilidade. Não sei se essa palavra já entrou para a língua portuguesa. Rastreabilidade vem de rastreability em inglês, que obviamente tem por origem rastrear algo, né? Então a ideia é identificar desde o recebimento da matéria-prima até aquele produto final utilizado pelo seu usuário final. Então ele tem um parafuso, muitas vezes nós vemos em recall, uma chamada de recall, e aquela empresa que está fazendo chamada de recall sabe onde o produto foi feito, quem foi o fabricante, qual foi o lote, qual foi a matéria-prima utilizada pelo seu fornecedor, né? Então isso é rastreabilidade. E eles sabem exatamente todos os chassis e todos os anos e as versões dos veículos que foram afetados por aquele produto. A organização ela deve usar meios adequados para identificar as saídas, quando isso for necessário para assegurar a conformidade de produtos e serviços. A organização deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviços. A organização ela deve controlar a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for um requisito e deve reter informação documentada para possibilitar a rastreabilidade. Olha, de novo, reter informação documentada. Na ISO 9000 em 2015, a identificação é um requisito que deve ser aplicado às saídas. Então, quando eu tenho lá o meu produto saindo da máquina, ou até na entrada, né, a matéria-prima, dos processos, quando necessário,
Para assegurar a conformidade dos produtos e dos serviços, a aplicação de requisitos relativos à rastreabilidade é requerida. Na norma, apenas quando se tratar de um requisito para a organização, ou seja, determinada pelo cliente, regulamentada ou determinada como necessário pela organização. Tá? Isso é usual a utilização da rastreabilidade. Então, o item usual, né? Você identificar o seu produto durante o processo de fabricação. Por isso, nós falamos assim, quando é o requisito da organização, ela define identificar seu produto. É óbvio que ela identifica seu produto, porque seu cliente, ele amanhã ou depois ele quer saber qual tipo de matéria, qual matéria-prima foi usada na produção e, e a parte regulamentar tem requisitos normativos, RDCs e outras normas regulamentadoras que definem como obrigação, né, a rastreabilidade. Bom, o que deve ser feito? A rastreabilidade é frequentemente alvo de não aplicabilidade, justificada nas organizações para as quais este não é um requisito determinado. Eu não concordo muito, eu acho que a rastreabilidade ela deve ser aplicada sim a toda a organização, a todas as empresas, porque é importantíssimo você ter desde a matéria-prima identificada até a saída e chegada no cliente. Isso passa uma sensação ao cliente de organização e de que você sabe muito bem como está tratando o seu produto, o produto do seu fornecedor, até a entrega ao cliente, tá? A identificação aplica-se às saídas dos processos, ou seja, aos produtos e serviços nas diferentes fases de produção e de prestação de serviços, aos componentes, constituintes ou lotes de produção, desde a fase de recepção, então desde o recebimento de uma porca, de um parafuso, de um aço, de um tipo de serviço, de qualquer coisa, produto ou serviço que venha impactar no meu produto final, tá? Serviços intermédios em que o controle é relevante para a conformidade do produto ou serviço final, bem como ao seu estado de verificação ou inspeção. Devem ser claramente definidos os critérios, utilizar bem como a extensão em que os produtos, serviços e processos devem garantir rastreabilidade, caso seja um requisito. Então, aqui nesse último item, eu devo definir, né, quais são os critérios que eu vou utilizar e qual a extensão, até onde eu vou identificar esses produtos e serviços ou os processos para garantir a rastreabilidade, tá? Então, olha, vai ser desde o recebimento até a entrega final do meu cliente. Então, normalmente, um pedido de compra ele já vai com uma codificação. E essa codificação ela é a mesma da ordem de serviço que vira o código do desenho, que vira o código da OS, né? Ou não. Ou a engenharia cria uma codificação própria quando ela entra para produção e cada produto, cada fornecedor também recebe uma codificação, mas isso mas isso quando nós vimos lá no requisito de engenharia, ele não vai se perder, né? Eu sei em qual produto a matéria-prima comprada no dia tal, utilizada no lote XYZ, ela foi usada e eu consigo rastrear.
Bom, quanto à identificação, continuando aqui o que deve ser feito, a forma como a identificação é feita deve ser estabelecida de acordo com a natureza do processo, produto ou serviço e com as efetivas necessidades dos utilizadores, né? Incluindo as necessidades dos clientes. Às vezes o cliente tem uma necessidade de um tipo de identificação, uma identificação de código de barras. Tem umas identificações, por exemplo, quem trabalha com caldeiraria, né? Aí usa marca tubo, usa giz, usa diferentes tipos de marcações, tá? Regulamentação e legislação aplicável, então tem produtos que tem, ele exige uma marcação, não sei se vocês já viram produtos que têm validades, ele tem lá uma marcação especial, quando foi fabricado o lote, a data de vencimento. Os meios de identificação podem ser variados e aplicados em conjunto, tais como eu acabei de dizer, código de barras ou de cores, posso aplicar cores, código de barras. Vamos começar aqui pelo item 1, né? Acabei pulando. Inscrições, posso colocar lá uma inscrição, uma etiqueta com as referências, as designações apropriadas, né? Nome do produto, código do produto, o lote, enfim, as mais variadas informações. Código de barras, com leitor de barras, para fazer identificação. Código de cores, espaços e áreas dedicadas, identificadas para o efeito, tá? Então, eu posso identificar através de espaços e áreas dedicadas, identificadas para o efeito. Informação documentada, acompanhamento do produto ao longo da produção e da prestação de serviço, intermediário e final associados ao controle dos processos ou às atividades de monitoramento e medição, identificação do número, nome ou referência do projeto, atividade ou serviço, nome do ficheiro e controle de versão. Então aqui nós temos pelo menos aí meia dúzia de exemplos, né, de identificação e rastreabilidade. Bom, continuando quanto à rastreabilidade, a ISO 9001-2015, desculpa, a ISO 9000, deixa claro, a ISO 9000, a família de ISO, ela é composta por três irmãos. A ISO 9000, que ela trata sobre vocabulário, né? Ela tá aqui, ela citada é 9000 versão 2015. Não é um erro, tá? É uma norma de vocabulário. Então eu tenho uma dúvida sobre o que significa rastreabilidade. Eu vou consultar esse dicionário, chamo ele de dicionário. Quem quiser depois fazer o download em nosso site, ele tem lá para download, tá? Ele fala que rastreabilidade é a definição, define rastreabilidade como aptidão para seguir a história, aplicação ou localização de um objeto. Acrescenta ainda que a rastreabilidade pode relacionar-se com 1. A origem dos materiais e componentes. 2. O histórico do processamento. E o 3. A distribuição e localização do produto ou serviço após a entrega. Então essa é a definição sobre rastreabilidade. Como eu disse, são um trio de normas. A 9000,
A 9001 2015, que é essa que nós estamos trabalhando, a 9000 ela não é certificável, ela é só um dicionário. A 9001 2015 é uma norma para certificação, tá? E temos também a 9004, que é uma norma para aplicação. Ela dá exemplos de aplicação, né? É uma norma para aplicação. Para quem tem curiosidade, né, de conhecer a 9004, saber algumas diretrizes sobre exemplos de política. Ela é uma norma complementar à ISO 9001 e ela dá exemplos. Então, como que eu posso fazer uma política, né? A 9004, de acordo com a ABNT, ela é uma norma de qualidade que proporciona diretrizes essenciais para que uma empresa torne-se ou mantenha-se sustentável a longo prazo. E ela já existe desde 1987, né? E a última atualização foi agora, em 2018, foi no mês de abril, tá? Então ela ajuda você a entender e compreender melhor, e ela não é uma norma certificável, é só um apoio para quem quer implementar ISO. O que deve ser feito? A rastreabilidade é obrigatória contratualmente, quando o cliente pede em contrato estabelecida, né? Quando ela é sujeita a requisitos legais ou quando for um requisito da organização, ou quando a organização definir que a rastreabilidade ela é obrigatória. Tá? A rastreabilidade especificada implica que esteja definida a informação documentada. Então está aqui. Como que é essa informação documentada? As citadas já anteriormente. Uma etiqueta, às vezes não dá para identificar o produto, né? Então a ordem de serviço pode servir como uma identificação, lembrando que ela tem que acompanhar o produto. E isso é difícil muitas vezes porque a identificação e rastreabilidade, indústria principalmente, ela ocorre em diversas operações. Então ela está na operação 1, na 2, na 3, na 4. Ela acabou na 1, ela já vai para 2, e enquanto ela está fazendo a 2, ela já está na 3 e uma parte dela já está na 4. Como eu posso manter essa identificação? Como eu posso fazer que essa identificação acompanhe todos esses processos, né? Como que ela pode estar na operação 1, 2, 3 e 4 ao mesmo tempo? Isso acontece e é comum, tá? É comum. Então eu estou começando a cortar barra, enquanto eu estou cortando barra, as outras operações, fez uma caixa de peça, já passou para frente uma caixa de peça, já está na próxima operação, e ele está continuando fazendo as mais peças, e aquela caixa de peça passou para outra operação, que já passou para outra, e daqui a pouco já está lá na expedição, mas a operação ainda continua cortando barras, né? Porque é um lote grande. Então eu tenho que criar uma forma de identificação para acompanhar todo esse processo, né? Quantas foi feito ali naquele processo, para não fugir, né? Quantos produtos são necessários, quantas foram feitas, a identificação dela, para que não se perca essa rastreabilidade. As práticas de identificação e rastreabilidade adotadas são as adequadas para os riscos determinados para a conformidade dos processos e serviços.
Então aqui é importante, né? Por que eu vou definir se ela é adequada ou não para a organização? Devido aos riscos determinados para a conformidade dos produtos e serviços. O cliente pode chegar lá e falar que meu produto está não conforme, esse produto, a matéria-prima não conforme. Como eu vou provar que aquela matéria-prima é do fornecedor A, que é do fornecedor B, né, que foi feito na minha organização, em que máquina foi feito, qual o operador que realizou aquela atividade. Então tem que se analisar todo esse risco. Por isso que eu falo que deveria ser, é uma boa prática ter identificação e rastreabilidade para prevenir os riscos, tá? A organização demonstra que as práticas relacionadas com identificação e a rastreabilidade, quando aplicável, são aplicadas a todas as saídas relevantes do processo. Então, ela é aplicável a toda a saída do processo, todas as operações do processo. O item 853 fala sobre a propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. A organização deve tomar cuidado com a propriedade pertencente ao cliente ou provedor externo, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usado pela organização. A organização deve identificar, verificar, proteger, salvaguardar a propriedade de clientes ou provedores externos provida para uso ou incorporação nos produtos e serviços. Quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira considerada inadequada para uso, a organização deve relatar isso para o cliente ou para o provedor externo e reter informação documentada. Olha aqui, reter informação documentada sobre o que ocorreu. Nós vamos tratar na frente, mas basicamente nós já comentamos sobre a propriedade do cliente anteriormente, né? E aqui ele fala sobre a propriedade de provedor, de fornecedor. É a mesma tratativa, né? Eu faço o recebimento e etc. Mas aqui ele fala que quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada para o uso, a organização deve relatar isso para o cliente ou para o provedor externo e reter informação documentada sobre o que ocorreu. Aqui eu posso, se for uma não conformidade, um problema do cliente, né? Aconteceu um problema com o cliente, eu abro uma não conformidade. Se o problema eu danifiquei uma propriedade do cliente, pode acontecer. Ele mandou um produto com uma embalagem que é pertencente ao cliente e eu danifiquei, eu comunico, faço essa comunicação ao fornecedor, aliás, faço essa comunicação ao fornecedor, tá? E se ou ao cliente, muitas vezes o cliente, aconteceu comigo, o cliente ele importava, ele fazia um material e um molde, ele vinha da China, né? O cliente mandava esse molde do seu fornecedor da China para o Brasil e na chegada esse material ele era inspecionado e quando ele chegava inadequado era informado ao cliente que aquele molde estava danificado, poderia ter sido danificado no transporte ou de alguma forma, mas o material estava danificado, então era informado ao cliente, tá? Quando o cliente provia esse material
Uma propriedade do cliente ou provedor externo pode incluir materiais, componentes, ferramentas, instalações do cliente, né? Então aqui também instalações do cliente pode ser considerada propriedade intelectual e dados pessoais. Então tudo isso eu considero também como a propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. O que deve ser feito, né? Existe uma preocupação hoje em dia crescente da sociedade relativamente em relação a fraudes, a roubos de identidade, ao uso de abuso de informações pessoais, pelo que a proteção dos dados pessoais deve ser considerada pela organização nos critérios para a proteção da propriedade do cliente, do fornecedor externo, conforme apropriado. Além de tudo, temos essa questão da propriedade intelectual e da propriedade dos dados. Temos recentemente, tive alguns clientes, algumas dezenas, não acredito que não chega a mais de 20 clientes, mas que tiveram seus dados roubados, né? E onde foi solicitado o pagamento para devolução dos dados. Então, hoje em dia existem seguros, tá, contra esse tipo de roubo de dados, né? Existem proteções e alguns clientes já pedem isso em contrato. Então, nos contratos com cliente e provedores externos, existe agora essa proteção. O que nós devemos fazer quando a propriedade do fornecedor ou do cliente se danifica, se perde, ou ela está inadequada para incorporação no produto, é requerido que a organização comunique a ocorrência ao seu dono e mantenha o registro da ocorrência. Seguindo o pensamento baseado em risco, lembra do pensamento baseado em risco, é importante que a organização determine os riscos e as potenciais consequências que deles podem advir por utilizar ou controlar a propriedade do cliente ou fornecedor. Então, vamos considerar isso na nossa matriz de risco. Qual é o risco de perder, danificar, fazer mau uso da propriedade do cliente ou do fornecedor? Pode ser importante tomar ações. Aqui eu vou dar um exemplo prático. Eu sou fornecedor de cursos de vocês. Se vocês utilizarem a minha propriedade em desacordo com a legislação, reproduzindo, etc., então vocês estão corrompendo, além de corromper a legislação, vocês estão descumprindo, né, um acordo de propriedade com um fornecedor, tá? Pode ser importante tomar as ações para prevenir ou mitigar esses riscos, como sejam a definição de disposições contratuais. Se vocês observarem, nós temos políticas de uso, políticas de propriedade intelectual, tá? Então observe todas essas políticas que constam em nosso site e nos seus clientes e em contratos que regulam as responsabilidades e deveres entre as partes. A cobertura por seguros, acabei de falar sobre os seguros, de responsabilidade, a definição de processos adequados para controle e tratamento da propriedade do cliente, entre outros. Tá? Então, sempre bom receber a propriedade do cliente, receber a propriedade do fornecedor,
fazer a inspeção, a famosa inspeção e recebimento daquela propriedade e registrar, né, os dados encontrados. Ela está ok, perfeito. Se ela não está ok, no recebimento informo. Se eu danifiquei durante o uso, eu registro e informo também. Bem, a organização identifica a propriedade do cliente ou do fornecedor externo, bem como os requisitos aplicáveis ao seu manuseio e proteção. Então, a organização deve identificar a propriedade do cliente ou do fornecedor externo, né? Bem como os requisitos aplicáveis de como vai manusear aquele produto, como vai proteger, né? Qual tipo de caixa, qual a proteção adequada para aquele tipo de produto. Ele pode tomar sol, ele pode ficar ao ambiente externo, não pode, né? Muitas vezes eu me chocava no começo, quando eu comecei a fazer auditoria e ia numa empresa que fabricava produtos na área metalúrgica e eu via as barras de aço ao relento, né? E eu falava, poxa, mas o produto está aqui, as intempéries, vai chover, vai enferrujar. Ele falou, não tem problema. Esse produto aqui ele vai ser usinado, vai passar por um processo, etc. E isso não vai impactar na qualidade do produto, né? E realmente, depois de verificar a saída dos produtos, né? Eu verificar, então vamos ver, né? Como que isso funciona. Na saída do produto, a transformação dele até a saída não impactava no produto, tá? Existem processos adequados para verificar, para proteger e salvaguardar a propriedade do cliente ou do fornecedor externo. Então, como eu citei, até citei alguns procedimentos, né, para fazer salvaguarda. Você faz inspeção, recebimento, ou seu cliente provedor ele determina o que ele quer, como ele quer que seja salvaguardado, como que ele quer que a propriedade dele seja protegida, tá? Mas já citei alguns exemplos, como fazer inspeção, recebimento, armazenamento, o correto manuseio. A organização retém informação documentada de comunicação com o cliente ou com o fornecedor externo sempre que a propriedade do cliente se perde, danifica ou é tida como inapropriada para utilização. Tá? Se ela, de repente, o cliente ele forneceu uma ferramenta, vamos supor, de estamparia. Eu estou citando aqui já vários segmentos, né? Passando pela construção, fábrica de parafuso, tecelagem. E agora vamos falar aqui um pouquinho sobre estamparia de metal. É óbvio que a ferramenta ela desgasta e vai chegar uma hora que, devido ao desgaste, ela não vai mais atender as tolerâncias do processo, não vai mais atender a característica do produto, o que o cliente pede. Então, eu comunico ele que a ferramenta dele está inapropriada para o uso e ele faz a substituição. Normalmente, esse tipo de ferramenta de estamparia é de propriedade do cliente pelo valor, pelo custo, né? Então, o cliente normalmente fornece. Alguns outros, a empresa mesmo quem fabrica, mas usualmente é fornecido pelo cliente. Sobre a preservação, o que a norma diz? A organização deve preservar as saídas durante a produção e a provisão do serviço na extensão necessária para assegurar a conformidade com os requisitos. Nota: preservação pode incluir identificação, manuseio,
controle de comunicação, embalagem, armazenamento, transmissão ou transporte e proteção. Tá? O que nós devemos fazer? Então aqui também houve uma alteração. Antes nós tratávamos sobre a preservação do produto durante o processo interno até a entrega. Então nós tratávamos aqui só de preservar o produto dentro da organização até a entrega. Agora só nas saídas do processo. Eu entendo que a preservação ela deve ser realizada durante todos os processos do recebimento até a entrega. Então eu entendo que quando eu recebi o produto até ele chegar no meu cliente, eu devo preservar. Então, desde a transportadora, o recebimento, a transportadora que me traz o produto, até a transportadora que me entrega esse produto ao cliente, eu tenho a responsabilidade sobre a preservação. A nota foi acrescida, né? Aquela nota que nós vimos anteriormente, para indicar a abrangência da palavra preservação. Preservação não é só colocar em uma caixinha. Parte dela, na versão 2008, fazia parte do texto do requisito, mas não explicava o que era a preservação. Poderia interpretar de qualquer forma. Aqui nós deixamos mais claro sobre a preservação. Quanto às atividades de pós-entrega, a organização ela deve atender aos requisitos para atividade de pós-entrega, associadas com os produtos e serviços. Na determinação da extensão das atividades pós-entrega requeridas, a organização deve considerar a. Os requisitos estatutários e regulamentares. B. As consequências indesejáveis potenciais associadas com seus produtos e serviços. A natureza e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços. D. Os requisitos do cliente. E. A retroalimentação do cliente. F. A validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar os resultados planejados dos processos para a produção e provisão do serviço onde não for possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequente. G. A implementação de ações para prevenir o erro humano. E H. A implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega. Então aqui é um resumão, né, dos itens anteriores. A atividade de pós-entrega pode incluir ações sobre provisões de garantia, obrigações contratuais, como serviço de manutenção, e de serviços suplementares, como reciclagem ou disposição final. Bem, mesmo que a organização não determine necessidade de atividade posterior à entrega, por exemplo, eu entreguei o produto, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, pode decidir sobre documentação a fornecedor com o produto ou serviço, tal como documentação que instrua o utilizador para que o mesmo seja bem utilizado e outras indicações, como por exemplo, a forma de eliminação de acordo com as regras legais definidas no país de eliminação. Então nós temos, vamos citar aqui o primeiro item. Pode ter um cliente que eu entregue o produto e ali acabou a responsabilidade. Muito difícil de acontecer, mas pode ter. Por exemplo, olha, eu entreguei a certificação de uma consultoria, o cliente foi certificado,
o meu serviço terminou contratualmente, está entregue o serviço. Não tem garantia sobre esse serviço. Legal, é uma prestação de serviço e ela não tem uma garantia. Pode decidir sobre documentação a fornecedor. Que documentação, tal como instrua o utilizador, enfim. Quando você compra uma geladeira, um fogão, vem aquele manual de instrução, ligue no 110, verifique se está ligado na tomada. É aquele manualzinho, é um manual de instrução de utilização, né? Também existem as legislações europeias que são muito fortes, né? Na parte de requisitos legais para descarte, né? Como que eu vou fazer o descarte? Pilha, aqui no Brasil, pilha. Hoje não é muito usual, mas foi já muito usual aquelas lâmpadas fluorescentes, né? Continha mercúrio, então ela tinha que ser destinada de uma forma correta. Pilhas e baterias, baterias de veículos, baterias de rádio, pneu, tudo isso tem legislação aplicável de reciclagem, né? E na União Europeia tem muitas empresas que pedem que você faça um documento chamado na internet IMDS, International Material Data System. Então, se eu fornecer algum produto para a área automotiva, principalmente, eles pedem que seja preenchida esse documento. Quantos por cento que eu utilizo de cada componente químico no meu material, para que eles definam lá como que isso vai ser descartado, onde vai ser descartado e por quanto tempo. O que deve ser feito? A aplicação desse requisito potencializará a sistematização das atividades posteriores à entrega, seu monitoramento e controle. A organização analisa a necessidade de implementar as atividades posteriores à entrega e, caso determine como necessário, enquadrá-las nos processos do seu sistema de gestão da qualidade, incluindo os requisitos de clientes e legais. Então é importantíssimo fazer essas verificações. Se o cliente solicita, se tem algum requisito específico de cliente, requisito legal, se o seu produto tem algum tipo de controle especial, né, de pós-entrega. Essa atividade prepara para prestar essas atividades dispondo dos recursos e procedimentos adequados, né? Então você tem que garantir que a organização está preparada para prestar essas atividades. Imagina o cliente chega lá com meia tonelada para você reciclar de produto e você não tem como reciclar, não tem equipamento de reciclagem e a obrigação por isso é sua legalmente. Lembrando que a lei ela pode estar sempre sofrendo alterações, né? Então, de repente, se cria uma lei que o fornecedor é responsável por receber e reciclar toda a matéria-prima. Então, você vai ter que se dispor de algum equipamento para fazer essa reciclagem, né? Ou uma destinação final. O que deve ser feito na atividade pós-entrega? Existe coerência entre os resultados das atividades e as práticas observadas, suportadas na análise de dados das atividades desenvolvidas.
As atividades de pós-entrega para cada são realizadas de forma controlada. A organização dispõe de mecanismos que lhe permitem assegurar o controle, desde a solicitação ou identificação da assistência pelo cliente até a sua realização conforme, né? Então, a organização, desde o seu projeto até a entrega no cliente, ele deve ter esse controle, tá? Isso será evidenciado. Como que eu vou evidenciar isso? Através do registro da realização da atividade, quando for um requisito legal ou determinado pela organização. Poderão existir seguro de responsabilidade civil e garantias, e, quando aplicável, a evidência de ativação desses mecanismos. Ok? Então, se for necessário, eu ativo esses mecanismos. Olha, deu um problema. Teve caso de um cliente nosso que solicitou um seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil, né, caso tivesse algum problema. Então, nós elaboramos, fizemos seguro para prestar o serviço. E se acontecesse alguma coisa durante a operação nós acionaríamos esse seguro, tá? Olha, o cliente não certificou lá no final, né? Estava previsto certificar, não certificou, e agora? Então, vamos acionar, ou o consultor, a pessoa que está lá na ponta, agiu de uma má fé, nunca aconteceu de não certificar até hoje, mas o cliente agiu, alguém que está lá na ponta prestando serviço, agiu de uma má fé e usou a informação inadequada. Nós temos um contrato de confidencialidade e ele agiu de má fé, e isso prejudicou a minha empresa, que é responsável pelo contrato. Então, eu aciono o seguro, né, para ressarcir essa empresa. Isso aconteceu com uma empresa recente de auditoria que avaliava uma outra empresa, fazia uma avaliação, né, de barragens, e a barragem se rompeu, e aí ela teve que pagar uma multa de 63 milhões de reais, né? Então, foi a atividade pós-entrega, foi o acionamento desse seguro pela má execução da atividade. Bem, o que nós devemos fazer, né? Primeiro, eu posso publicar documentações online de apoio a clientes, falando, olha, nós temos muitas, quando eu vou comprar, vamos falar, um celular, lá tem todas as informações sobre o celular, como carregar, qual resolução, qual capacidade, como descartar, o que eu faço em caso para descarte de bateria, se der algum problema, onde é assistência técnica. As melhores são assim. Eu posso também ter o serviço de recolhimento de produtos e equipamentos para reciclagem e eliminação, caso da bateria do celular. Ó, a bateria enxou, acabou a vida útil dela. O que eu faço com a bateria do celular? Alguns supermercados, em parceria com essas empresas, né, recolhem essas baterias e se dá a destinação dela. Serviço de extensão de garantia. Algumas empresas oferecem uma extensão da garantia, né? Você vai comprar um celular, vamos falar de celular. Você vai comprar o celular e ele oferece, você não quer uma extensão da garantia por mais 6 meses ou por mais um ano?
E lembrando que é ilegal empurrar obrigatoriamente essa extensão de garantia, apenas se o cliente ele quiser, né? Mas o meu produto ele já vai com uma garantia se tiver em contrato. Caso não tenha em contrato, né, ele não tem a garantia. A garantia é o medo que o cliente coloca no fornecedor. Se você não cobrir isso, eu vou lhe pagar, você vai ter que fazer o recall, vai ter que me pagar uma multa, eu vou selecionar, vou te cortar todo o serviço, então essa é uma garantia, né? Mas normalmente, quando se fala em serviços, em produtos, você oferece uma garantia. Em produtos de venda direta, principalmente, né? A existência de seguros de roubo, quebra e outros danos fora da garantia. Eu posso oferecer, por exemplo, ó, eles estão uma empresa de transporte, é oferecido alguns tipos de seguro para o cliente, né? E ele pode contratar esses seguros contra quebra, dano, furto, qualquer outro tipo de incidente. E linha de suporte ao cliente, né? O cliente que ele precisa de um auxílio, ele liga para o saque da empresa, né? Recentemente fizemos uma auditoria numa empresa que fabrica lápis, apontador, canetas e tinha uma linha de atendimento ao cliente, para o cliente ter alguma dúvida. É um produto simples, comum, mas às vezes o pessoal tem alguma dúvida ou uma reclamação, né? Opa, veio 2 lápis vermelhos dentro da minha caixa de lápis, olha, veio com defeito. Então eu disponibilizo uma linha de suporte para o cliente, o saque, ou dentro da empresa mesmo, alguém que possa responder a qualquer reclamação do cliente. Aqui aquele item que eu havia citado, né? Que, que é o controle de mudanças. Nós havíamos dito sobre o controle de mudança de projeto, mudanças no sistema mudanças do produto. E agora nós temos esse controle de mudanças. O que ele fala? A organização ela deve analisar criticamente e controlar mudanças para produção ou provisão de serviço, na extensão necessária para assegurar continuamente a conformidade com os requisitos. Mudou a produção, provisão de serviço, é aquele formulário que eu havia citado, que eu utilizo mesmo para atender tudo. A organização deve reter, por isso que eu uso o formulário, né? Informação documentada, que descreva os resultados da análise crítica de mudança, as pessoas que autorizam as mudanças e qualquer ações necessárias decorrentes da análise crítica. Olha, mudou. Quem autorizou essa mudança, né? Pode acontecer de eu estar fabricando produto e o produto está fora do especificado, tá? E a direção ela definir juntamente com o cliente através de uma derroga formal ou ela está fora dos meus padrões, mas ainda está dentro dos padrões do cliente. Então alguém vai fazer a autorização daquela não conformidade, vai autorizar a utilização daquele produto, quem autorizou, né? Ou ele vai realizar uma mudança no produto e aí também é registrada toda essa mudança conforme aquele modelo que eu havia dito, né? O que vai mudar, qual o objetivo da mudança, quanto isso vai custar, por que vai mudar. Mesmo documento que é uma explicação melhor, esse requisito é um importante acréscimo na versão 2015 da norma, ele foi colocado no processo de vendas, no processo de projeto e no processo de operação,
Qualquer mudança ela deve ser analisada e seus impactos avaliados. Às vezes o cliente pede 1000 peças em 30 dias e depois passa a pedir 3.000 peças e não mudam o prazo. Isso acontece muito. Ele pede 1000 peças, daqui a pouco ele pede, não, eu quero 3.000. A demanda aumentou, mas não mudou o prazo de entrega. Os clientes mudam as especificações de engenharia, muda o projeto, o pessoal responsável pelos processos muda as máquinas e equipamentos e é preciso informar a todos os processos sobre as mudanças ocorridas, se forem aceitas ou não, porque se a informação não for corretamente compartilhada, pode ser produzido produto errado. Por exemplo, uma outra cor, com outras funcionalidades, etc. O qual também pode ser entregue na data errada. Então, por isso dessa documentação. Todos devem ser treinados, devem ser informados, treinamentos on the job, como dito anteriormente, já citado na versão similar, né, de mudança. Então, pode sim utilizar o mesmo documento chamado mudanças, controle de mudanças de produtos, serviços, qualidade e etc. Uma estrutura para analisar as mudanças solicitada deve ser definida. Então, como eu falo aqui, uma estrutura, eu sempre bato nessa tecla. Quando eu disser aqui que uma estrutura deve ser definida, você deve definir um modelo de documento, de procedimento. Por exemplo, um grupo de trabalho que faça essa análise, um formulário para solicitar ou informar a necessidade de mudanças e a documentação desses processos, resultados da análise, por exemplo, uma ata de reunião, um plano de ação, etc. É importante lembrar que as mudanças aprovadas devem ser incluídas na revisão da documentação da organização, como desenhos, listas de material, sequência de processos, ordem de produção, instrução de trabalho, etc. Então, toda a cadeia envolvida na mudança, todos os documentos envolvidos na mudança têm de ser lembrados de ser alterados, tá? Toda a documentação. Controle de saídas não conforme, antigamente chamado de não conformidades. A organização ela deve assegurar que saídas que não estejam conformes, que os produtos que saíram ruins ou serviços com seus requisitos pretendidos, com aquilo que eu defini, eles sejam identificados e controlados para prevenir o seu uso ou entrega não intencional, né? A organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos. Então, a organização deve tomar alguma ação baseada na natureza do defeito, da falha, sobre a conformidade de seus produtos e serviços. Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega do produto, durante ou depois da prestação de serviço. A organização deve lidar com saídas não conforme de uma ou mais dos seguintes modos. Então aqui ela dá uma dica do que você deve fazer quando o produto sair não conforme. Você pode tomar uma dessas ações ou todas elas, ou algumas delas. Eu posso corrigir. Então o problema ele tem uma correção. Ele não chegou ainda no cliente ou chegou no cliente e ainda dá para corrigir, dá para retrabalhar esse produto. Segregação eu descobri, então eu vou verificar quais produtos eles estão não conformes, vou fazer uma seleção e vou segregar, vou separar esses produtos que estão ruins. Eu vou conter, eu vou parar a produção ali, eu vou retornar
ou fazer a suspensão da provisão do produto ou serviço. Eu vou parar a produção de serviços. Teve o caso aí de um celular que estava explodindo a bateria e aí se parou de fabricar aquele produto durante um bom tempo até ser resolvido a situação do produto e da bateria. Segregação, correção, provisão de serviços, repetido, item C. Obtenção de autorização para aceitação sobre concessão. Então, obtenção de autorização para aceitação sobre concessão. O item C, pessoal, falei que está repetido, é informação ao cliente, tá? O item C é informação ao cliente. A organização deve informar o cliente. Ó, cliente, o produto ele está não conforme. Ou aceitar sob concessão. Olha, eu fabriquei caneta vermelha em vez de azul. Você pode aceitar? Depois eu envio as azuis, né? E aí vai do cliente fazer a aceitação. É um acordo comercial. A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando as saídas não conformes forem corrigidas. Isso é importantíssimo e passa muitas vezes desapercebido, tá? A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando as saídas não conformes forem corrigidas. O que isso quer dizer? Tive um problema, eu arrumei, aí eu tenho que reanalisar e registrar se o produto foi corrigido. Eu tenho que reverificar, né? Então eu tenho que ter eu tenho que ter um documento onde eu vou falar, olha, o produto está não conforme. Qual é a ação que eu vou tomar? Eu vou fazer uma correção. Esse é o caso de correção, fazer uma correção. Olha, foi corrigido e agora ele está atendendo os parâmetros, as tolerâncias, está ok. Então aquilo que deve ser feito. O item A, correção. Por exemplo, um processo de aplicação de Sinteco não ficou bom em determinado lugar. Se é possível, se faz uma correção apenas naquele lugar, né? Então aqui é o exemplo da correção que eu havia já citado. Segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e serviços. Chegou uma peça do fornecedor que não atende às especificações, podemos segregar ela, separar, né? Ou devolver. Fizemos uma parede que está com grande inclinação. Podemos fazer uma contenção, identificamos uma contaminação no pó para o bolo que seria fornecido, suspendemos o fornecimento. Então, aqui é um exemplo. O item C, informação ao cliente. O contrato com o cliente determina a entrega de 3.000 peças por semana e só vamos conseguir entregar 2.500 peças essa semana. Então nós temos que informá-lo em relação a isso. O item D, obtenção de autorização para aceitação sobre concessão. Às vezes a não conformidade não afeta o desempenho do produto. Nesse caso, podemos acordar com o cliente que ele aceite o produto com aquela não conformidade. Tá? Fizemos um tecido na cor azul, como eu havia dito da caneta, e a cor não ficou exatamente como deveria, dentro do critério de aceitação do cliente. Podemos informar o cliente o ocorrido e verificar com ele se ele aceita ou não. A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando as saídas não conformes forem corrigidas.
O produto ou serviço não conforme que foi corrigido deve ser reinspecionado, aquilo que eu havia dito. Quando o produto estiver ruim, reinspecione e registre. O conteúdo desse requisito mudou da seguinte forma: onde era indicado o produto, está sendo indicada a saída de processos dos produtos e serviços, o que é mais amplo, e antes era requisito ter um procedimento documentado. Isso não está sendo mais solicitado, né? Não está sendo solicitado o procedimento para isso. E onde era pedido registro, agora é pedido informação documentada, que neste caso é um registro. Então eu preciso, como eu disse, preciso registrar o produto que está sendo, que deve ser reinspecionado. Ok? Bem, vamos agora aqui para o controle das saídas não conforme. Esse item ele é bem curto, né? Controle de saída não conforme. A organização deve reter informação documentada, mais uma vez. Tem produto não conforme, eu tenho que ter informação documentada. Do que eu tenho que ter informação documentada? Eu tenho que descrever a não conformidade. O que é essa não conformidade? Descrever as ações tomadas, o que eu fiz em relação à não conformidade. Descrever as concessões obtidas, se alguém liberou alguma coisa. Identificar a autoridade que decida a ação com relação à não conformidade. Identificar quem é a autoridade que está decidindo e tomando as ações corretivas ou qualquer outra ação em relação a esta não conformidade. Bom, essa seção esclarece assim que o controle dos produtos e serviços não conforme não é um controle final, tá? Mas determinado nos processos em fase distinta do mesmo, tá? Então, produto não conforme, ele não ocorre só no cliente, não ocorre só na inspeção final, não ocorre só no recebimento e não ocorre também só durante a produção. Ele pode ocorrer em qualquer uma destas fases. Essa seção se refere aos requisitos relativos aos produtos a serem e serviços não conformes e a todas as saídas não conformes de processos de produção e prestação de serviço durante todas as suas fases, como acabei de citar os exemplos, ou após a entrega do produto ou do serviço, tá? Como já citado aqui. O que eu devo fazer? Essa seção esclarece assim que o controle de produtos e serviços não conformes não é um controle final, mas determinado nos processos em fase distinta do mesmo. A organização deve assegurar a identificação e o controle das saídas não conforme para evitar a sua entrega ou o uso não pretendido. Então, lembrando, o produto não conforme ele tem que estar identificado, segregado. As pessoas, as empresas, às vezes determinam uma área com uma faixa vermelha, colocam uma etiqueta vermelha no produto que está ruim. E às vezes é uma coisa ridícula que nós vemos em empresas, né? Você vai numa empresa e ela não tem produto não conforme, você fala, nossa, que perfeito. Mas não, você sabe que está escondido em algum lugar e o auditor sempre pega. É comum ter produto não conforme, não é errado, né? Você ter lá uma área selecionada com os produtos não conformes, com as etiquetas. Isso é comum do processo. O processo ele gera produto não conforme e não tem problema.
né? Você não vai tomar não conformidade só porque é, é, é saída não conforme o requisito, né? Então, não tem problema nenhum. A identificação, os controles definidos e as ações a tomar deverão considerar o pensamento baseado em risco, na medida em que devem ter em conta o efeito da não conformidade nos produtos e serviços, tá? Então aqui a identificação, os controles definidos e as ações que devem ser tomadas, tem que considerar o pensamento baseado em risco. Teve não conformidade, eu atualizo a minha planilha de risco, à medida em que tem em conta o efeito da não conformidade dos produtos, a gravidade, né? A frequência. Então eu tenho que ter um controle. Aconteceu 2, 3, 4 vezes, eu atualizo a minha planilha de gestão de risco. Por isso que eu disse que é uma planilha viva, que eu sempre estarei atualizando. Para finalizar esse requisito 8, vamos ver o que deve ser feito. Isso não significa que devem ser emitidos relatórios de não conformidade separados, podendo estar suportados nos registros de produção ou de ocorrência ou nos dados eletrônicos arquivados no equipamento de detecção de não conformidades. Então, a não conformidade pode ser aberta ali na produção, pode estar no processo eletrônico. Eu não preciso abrir vários documentos para uma não conformidade, tá? Em todos os casos, deve ser assegurada a sua detecção e segregação até a tomada de uma decisão sobre a qual se deve manter um registro. Identifiquei a não conformidade, eu devo parar a produção, segregar o material até alguém competente, né, ele tome uma decisão sobre o que deve ser feito, como ele deve ser registrado essa não conformidade. Em qualquer fase do processo, todas as saídas não conformes devem estar identificadas e controladas de formas apropriadas para prevenir o uso não pretendido. Então, tem que estar identificada em qualquer fase. No recebimento, recebi produto não conforme, identifico, separo, segrego para não ter contaminação. Quem trabalha com RDC, com Anvisa, para não ter contaminação cruzada, tem que ter segregação, separar o material e identificá-lo. A norma requer que a organização tenha informação documentada com a descrição da não conformidade, ações empreendidas, eventuais concessões obtidas e a identificação de quem autorizou a ação relativa à não conformidade. Para finalizar esse item aqui, esse item ele pode estar junto com a não conformidade, tá? Existe outro requisito na norma chamado de não conformidade. Então eu posso misturar a saída não conforme com a não conformidade que é citado aqui acima no verdinho claro ali, 852. Opa, desculpa. Ele vai estar no item 10. Vai estar no item 10.2, não conformidade e ação corretiva, tá? 10.2. Eu posso misturar, então eu posso usar um mesmo documento para otimizar o sistema,
né, saídas não conforme o registro no mesmo documento do 10.2. Só que a saída não conforme eu posso ir até uma profundidade e a não conformidade, que é algo um pouco mais, precisa de uma análise mais profunda, eu vou uma análise mais profunda com essa não conformidade, tá? Bem, pessoal, quero agradecê-los por ter nos acompanhado até aqui e o próximo item nós entraremos no requisito 9,